começamos uma nova série. Se alguém puder trazer água para mim, eu agradeço. Bom, hoje nós começamos uma nova série de mensagens da nossa igreja, que é uma série de comemoração do nosso aniversário de 4 anos. E nós vamos falar sobre a nossa cultura, a cultura da igreja em Magodei, nessas próximas semanas. Tá? Na conferência, um dos valores da nossa comunidade é justamente ser uma comunidade carismática, continuista, no que diz respeito aos valores. Então você vai ter 3 dias para você falar em línguas. Então, faz parte da nossa cultura para você receber mais do Espírito Santo. Mas nos próximos cultos, nós vamos falar sobre os nossos valores, sobre o que nós acreditamos, como nós pensamos e, de certa forma, idealizamos que a Imagodei seja como igreja. E antes de eu começar qualquer leitura de texto bíblico, eu preciso contar a história da Imagodei para quem não conhece. Mas essa história é a Almeida Revista e atualizada por mim mesmo, porque ninguém nunca ouviu uma história, todo mundo ouve as histórias aí, sempre omitem alguns fatos, né? Em maio de 2020, no auge da pandemia, o Web vem de São Paulo para Varginha. Né? O Web foi o nosso pastor fundador, que hoje está nos Estados Unidos, e depois de quase 15 anos fora de Varginha, ele volta para a cidade que ele nasceu, cresceu, se converteu. Em São Paulo, eu e o Web éramos vizinhos, e eu fui o último cara que entrou no apartamento do Web, pegou umas plantas que a Nath tinha esquecido, e eu matei todas elas. Eu não sou bom pai de planta. E eu fechei o apartamento dele e falei, cara, o que vai acontecer lá agora com o Web em Varginha? Então eu vim para Varginha, eu comecei uma escola teológica, uma escola de teologia bíblica online, conhecida como Bible School. E agora, né, só uma pausa a respeito disso, se você talvez quer estudar mais a Bíblia, quer entender a mensagem da Bíblia, esse curso está ficando disponibilizado no canal do YouTube do Web. Então acessa lá no Instagram do Web. Se você não comprou até hoje, não compra, usa o YouTube agora e assiste. Mas estude a palavra de Deus, porque ele está deixando disponível agora. E ele veio justamente para construir essa escola. Isso foi em maio de 2020. Em agosto de 2020, quando veio para a Zona Amarela, em Varginha, São Paulo, ainda estava todo mundo, né, com medo. Eu e a Tal viemos visitar o Web para saber se eles estavam bem, estavam vivos. O Noah estava na barriga ainda. E a gente veio para visitar eles. E quando a gente chega em Varginha, o Web tinha 12 chaves de casas disponível para a gente ver em Varginha. Eu cheguei em Varginha 3 da tarde, eu tinha das 3 às 5 para ver 12 casas. Ele falou, não, você tem que vir para cá, cara. Eu falei, não, Web, você tá maluco, eu não quero vir para cá. Estava ferido com um monte de coisa da igreja, machucado. O Web estava querendo também fazer um movimento para eclesiástico. Não, só vou ficar na escola, a gente faz uma reunião de oração. Falei, cara, não vou para Varginha. E a Tal também não queria. Porque Varginha, se você não é de São Paulo, eu quero dizer para você que Varginha é parecido muito com uma cidade que eu amo muito, chamada Itaquaquecetuba, que você não vai querer conhecer em São Paulo, tá? Mas ela é muito mais tranquila que Itaquaquecetuba, mas tem o mesmo ar, até o shopping é da mesma marca, só para vocês terem ideia. Tanto que quando a gente chegou ali, descendo a estrada do contorno, eu falei, estou entrando em Itaquá, e eu não sabia, né? E a cidade que nós moramos também por 2 anos antes de virmos para Varginha. E quando a gente chegou aqui, o Web já estava tendo algumas reuniões. Eu perguntava para ele, como que tá, o que vocês estão fazendo? Vocês estão congregando em alguma igreja e tal? O Web falou, cara, a gente começou a estudar um livro semanalmente na casa da minha mãe. Lá, na casa dela, a gente lê o livro Excelências de Cristo. Né? Então se reunia o Web, Nath, as crianças, a Dona Rô, para ler ali o livro As Excelências de Cristo, do Allen Wood. E ali foi o embrião da Imagodei, gente. Por quê? Foi ali que começou as primeiras reuniões de oração e estudo bíblico da nossa comunidade. Embora eu tivesse vindo em agosto de 2020, eu tinha medo, e também nós não tínhamos ainda a direção do Senhor para vir para Varginha. Nós sabíamos que Deus iria fazer algo em Varginha através do Web da Nath vindo para cá. E Ele fez. Então, no final de 2020, no final de setembro de 2020, o Web começa a comentar comigo algumas pessoas que estavam começando a participar desse grupo de oração, que procuraram ele, que encontraram ele. E eu lembro muito bem, ele falou, você conhece o Garotas Peregrinas? Eu falei, cara, eu não sou garota, mas eu conheço o Garotas Peregrinas, né? E aí ele falou, então, tem uma menina do Garotas Peregrinas vindo aqui na reunião e tal. E aí daqui a pouco começou a vir mais pessoas diferentes, né?
mais Perez vindo para a reunião, um monte de gente que não sabia o que era eleição incondicional, né, graça irresistível, e todo mundo resistindo a essa graça, como se fosse tentar, né, mas tudo bem, Deus é bom, salvou todos eles. E aí, em novembro de 2020, eu lembro, à tarde, tinha acabado de chegar do trabalho, que eu vinha de São Paulo, o Web mandou, mano, seguinte, vamos começar a igreja aqui. Pô, legal, falei, que legal, aqui eu tô sem igreja ainda, mas legal, fico feliz por você, e o nome vai ser Imagodei. Obrigado. Tudo bem. O nome da igreja vai ser Imagodei. Eu falei, caramba, você sabe o que significa Imagodei? Eu falei, claro que eu sei, né? Bom estudante, padawan do cara, se eu não soubesse, ia dar muito ruim, né? Significa imagem de Deus, dedinho, né? Aí eu falei pra ele, e aí, a galera tá chegando junto, tal. Ele, mano, tem umas 8 pessoas, tal. Tá sendo bem legal, bacana, o pessoal tá vindo, frequentando. E foi em novembro que também eu e a Tal e o Rodrigo e alguns outros amigos estávamos nos reunindo para uma possibilidade de alguma coisa acontecer em São Paulo, que não aconteceu nada, todo mundo se mudou para cá, né? Eu, o Rodrigo e Tal, a gente semanalmente tomava ceia juntos, íamos para uma casa, compartilhávamos a palavra e tomávamos ceias enquanto a igreja aqui estava nascendo. E nesse tempo, a Mari e a turma começou a chegar junto com mais pessoas, Igor chegou nesse período, eu acho que o Marcelinho e a Nick também chegou nesse período. Ana Carolina, vulgo Ana Bocão, chegou nesse período também. E em dezembro para janeiro, o Web me enviou uma mensagem falando assim, cara, já que você não vem para Varginha, que ele tinha uma esperança, então de agosto a dezembro ele estava ali, não, o Ramon vai vir, eu não acredito que ele não venha. Já que você não vai vir, eu posso procurar outro casal, outra família que esteja disponível para trabalhar com a gente nesse processo de plantação? E se eu estava ok, se eu não ia ficar chateado. Eu falei, não vou ficar chateado não, estou de boa. Nesse tempo, um outro casal de São Paulo, que não eram casados, vieram para cá, que é o Caco e a Ana. Eles estavam prestes a se casar e são convidados a fazer parte do time de plantação da Imagodei. Eles foram os primeiros missionários importados de São Paulo para cá, né? Eles vieram participar da plantação, então, no começo, quando a gente acompanhava no Zoom, porque a reunião da igreja era uma reunião fechada para os eleitos, e também porque a gente tinha medo por causa da pandemia, a Ana fazia o louvor no violão, descalça na sala do Web, e depois, logo em seguida, o Caco chega, depois que casam, eles vêm para cá em março. Eles casaram em março, né? Eles vieram para cá oficialmente, morando em Varginha, construíram família, tem 2 filhas aí, querendo um terceiro. O Caco está comprando vários alqueires de café aí. E em fevereiro de 2021, eu e a Tal, nós tínhamos uma conversa, eu cheguei nela e falei o seguinte, ou a gente vai fundo para a missão, ou eu vou virar um grande empresário. E é nada. Né? E aí ela ficou tremendo na base, porque eu falei, cara, ela falou, ele nunca me falou isso. Ele sempre falou que o sonho dele era ser pastor, trabalhar no ministério, e agora estava querendo entrar numa pirâmide, tá maluco, né? Aí foi aí que foi a decisão que nós tomamos em fevereiro de 2021, de nós nos mudarmos oficialmente. Liguei pro Web, o Web estava indo para São Paulo, falei, vamos trocar uma ideia. Aí eu tinha que deixar ele no aeroporto de Congonhas, então eu levei ele para dar um passeio em São Paulo, almoçamos e tal. Aí quando eu ia deixar ele na porta do aeroporto, falei, cara, que hora que eu só vou? 4 horas. Eu falei, 2h20, cara. Então vamos conversar. Então a gente ficou 1 hora conversando, circulando aquela embarque e desembarque da... Porque eu também não sei andar ali em São Paulo, então eu fiquei ali, né? Se eu saísse, aí que eu caía no lugar errado, né? Ficamos 1 hora conversando e eu falei, cara, eu acho que o Senhor está chamando a gente para dar um passo de fé em relação a isso. E eu lembro muito bem da palavra dele, cara, não me defraude, né? Afinal, ele foi embora, vacilão. E aí, eu lembro que ele falou, não me defraude, e ele falou, cara, vocês têm que resolver isso entre família. Eu falei, não, cara, já está tudo certo, eu falei com a Tal. Eu já tinha falado, tinha dado checkmate, mas não falei que o Web teria convidado ou aceitado que nós iríamos para Varginha. Nesse dia, eu estava com o Web, deixei o Web no aeroporto, falei, ó, cara, a Tal tá sabendo, a gente vai. Cheguei em casa, eu tentava fazer Uber, aplicativo, em São Paulo. Gente, uma vez eu fiquei no centro de São Paulo por mais de 2 horas, sem nenhuma corrida, no centro de São Paulo, tocar para mim. Falei, ô Deus, ele quer que eu... não quer que eu faça isso, ou eu tenho que, tipo, sei lá, trocar de negócio, fazer alguma coisa, porque todo mundo falava que São Paulo era muito rentável ser Uber. Meu tio mesmo, tem um tio meu que trabalha só com isso.
hoje ele se mantém. Eu falei, cara, por que as coisas não estavam dando certo? Até que a gente decidiu vir para cá. Cheguei em casa nesse sábado, eu falei, o Web nos aceitou, falou que o convite está de pé, vamos embora? Eu falei, ela vai querer perguntar, mas como vamos embora? Já está arquitetando aquela conversa. Sabe aquela coisa da treta entre homem e mulher, e quando a mulher fala, você tem razão, você está certo, me desculpa, e o homem não sabe o que fazer? Foi aquilo que aconteceu comigo. Por quê? Ela chegou, tá bom. Eu falei, tá bom. Tipo, e agora? O que a gente vai fazer? Quais são os passos, né? E aí a gente fez todo um processo, né, de avisar as nossas famílias. Nessa época a gente estava congregando com meu pai, conversei com ele e tudo mais. E assim, Deus, ele abriu as portas. Depois da gente ter chego, Rodrigo veio, Derek veio, Jordan veio, voltou para São Paulo, enfim. Outros irmãos chegaram a essa comunidade. E o propósito da Imagodei, desde o início, em meio a toda essa história, né, foi regado de amor, simplicidade, humildade, e não ser uma igreja tão grande. E um dia, em uma das reuniões de presbitério que eu e o Web tivemos, foi em junho de 2021. Eu e o Web, em meio a uma conversa em um torresmo pastoral, o irmão já provou do torresmo pastoral, né? Nós começamos a elaborar um documento, alguma coisa que fizesse parte de um esqueleto do que nós pensávamos como igreja, né? Foi a partir desse documento que nós começamos a descrever o que nós críamos para nós acharmos uma confissão de fé que fosse, comportasse aquilo que nós acreditávamos, né? E foi aí que nós começamos a ler mais sobre a confissão belga e parte da nossa confissão é muito influenciado pela confissão belga. E nesse documento nós escrevemos 5 pontos que guiariam a Imagodei. Não é os 5 pontos calvinistas, é os 5 pontos da Imagodei, né? O primeiro ponto é o que nós somos, né? A Imagodei é uma igreja protestante que visa fazer o nome de Deus famoso e honrado na cidade de Varginha e nas nações. A segunda coisa que nós colocamos é por que nós fazemos isso, né? Porque nós somos criados à imagem de Deus, alcançados pela graça salvífica de Deus, para vivermos para o louvor da sua glória. E como nós fazemos isso? Como nós fazemos o que nós dissemos o que somos? Nós fazemos através da comunhão dos crentes, do ensino das Sagradas Escrituras, da adoração corporativa ao nosso Deus e de atos de justiça. Então, comunhão, oração, ensino, adoração e atos de justiça. E quais eram os valores justamente da Imagodei? Como eu falei, oração, comunhão, ensino bíblico, adoração, proclamação e atos de justiça. Esses são os valores da nossa comunidade. E todos esses pontos que eu falei agora apontam para a missão da Imagodei, que eu acho que quase nenhum membro sabe qual é a missão da nossa igreja, né? E nós não sabemos, não porque vocês são desleixados, é porque nós não focamos muito nisso. Mas eu sinto que seria importante, já que nós estamos celebrando 4 anos, estamos em uma transição de prédio, a nossa igreja está crescendo, era importante nós visitarmos isso. Porque a missão da Imagodei é servir a Deus diante dos homens e servir aos homens diante de Deus. É uma missão bonita, né, gente? Servir a Deus diante dos homens e servir aos homens diante de Deus. Embora a gente sempre fosse avesso a qualquer tipo de cultura de ativismo, a nossa missão, ela expressa esse entendimento de serviço, de sacerdócio. Desejo e amor por servir a Deus e por servir pessoas. Servir a sociedade que nós somos inseridos. E eu acho que 80% dos irmãos que são da nossa comunidade, se não mais, são pessoas que vieram de outras comunidades, de contextos de dificuldade, até mesmo de corações feridos em relação a servir na igreja. Tanto que até hoje, às vezes nós, como pastor, eu quero abrir meu coração, às vezes eu sinto que existem pessoas que têm medo de servir na Imagodei porque têm medo de se machucar novamente, porque uma vez foi traumatizado, machucado, tudo mais. Eu não tenho como garantir que você não vá se machucar, porque eu sou pecador. Mas a igreja é de Cristo. E se nós somos parte da igreja de Cristo, nós servimos a Cristo. Então, quando nós entendemos que nós servimos a Cristo,
nós temos um compromisso de nós sermos servos da igreja de Cristo e servos para Cristo. Nós não queremos ser uma igreja que seja apegada à estrutura ou uma agenda, tanto que vocês perceberam que nós estamos com praticamente todos os nossos compromissos semanais cancelados, justamente para que irmãos não se cansem, irmãos não sejam pegos despreparados ou dividindo as suas tarefas, o seu tempo entre família e ministério ou qualquer outra coisa, justamente porque a agenda e estrutura não é a realidade da igreja. A igreja continua sendo igreja se nós não tivermos agenda, se nós não tivermos uma estrutura legal. Porque o que faz de nós igreja é o sangue de Jesus que nos comprou. Mas esse aspecto de serviço é parte da realidade de todo o povo de Deus. E nós, como comunidade de fé, que Deus plantou nessa cidade, Ele requer de nós um passo intencional de serviço. E como nós podemos fazer isso, meus amigos? Primeira coisa que nós colocamos como missão da Imagodei é servir a Deus diante dos homens, servir aos homens diante de Deus. Então, o que isso quer dizer em termos práticos? Servir a Deus diante de uma comunidade corrupta. E servir aos homens diante de um Deus santo. Se os homens são corruptos, nós servimos a Deus que é santo. Se o nosso Deus é santo, nós servimos a comunidade no qual fomos inseridos. No aspecto externo, isso é muito aplicável. E no aspecto interno, é servir a Deus, sermos servos de Deus na comunidade de fé, no qual nós somos participativos, como corpo místico de Cristo. Mas também ser servo dessa comunidade diante do Deus que salvou a mim e a esses irmãos. A Imagodei, a Igreja de Jesus, é uma comunidade de servos. E quando nós falamos sobre servos, e aí nós estamos passando por um momento bem legal, que é a transição de uma igreja que era igreja caseira para uma igreja pequena. Estamos chegando aí até o final do ano, se Deus quiser, a 80 membros. Veja bem, 4 anos, 80 membros. Isso é glória, isso é a expressão da glória de Deus e do favor de Deus para nós, meus irmãos. Porque desde o início da Imagodei nós não tínhamos o objetivo de sermos grandes. Quando falava, vamos fazer isso, mas isso é coisa de igreja grande, nós já ficávamos avessos, a gente ficava assim, não vamos fazer esse tipo de coisa. Caco sabe muito bem, Caco tem ideias mirabolantes a respeito da igreja. E às vezes a gente falava, não, isso não, porque isso é coisa de igreja grande, a gente não vai ser uma igreja grande. Bom, cá estamos com quase 80 pessoas. Né? E o que era uma reunião de banquetas, cadeiras de mesa de sala de jantar e um sofá que a gente dormia depois do culto, agora se tornou em uma sala de pouco mais de 100 cadeiras. Então, o crescimento sem sustentabilidade, um corpo gigante, sem maturidade, era e é o medo do nosso coração como liderança. E nós temos uma igreja extremamente inchada, mas vazia por dentro. Uma igreja grande, mas sem esqueleto para suportar essa grandeza. Mas nós precisamos lembrar também que, mesmo que a gente tenha esse medo, crescer é parte da vida e da saúde da igreja. Pouco a pouco a gente deixa de ser igreja caseira. A gente era uma casa muito engraçada, cheia de gente cantando, dançando, daqui a pouco chegam outras pessoas, vamos ter que sair da casa porque a casa é do irmão, a casa é dele, a gente precisa de um lugar para que o pastor tenha o seu momento de ficar sozinho com a sua família. E nós fomos para um salão, depois mudamos desse salão para outro salão, crescemos, batizamos pessoas. E particularmente eu que sempre visitava todo mundo, toda semana. A Mari eu visitava toda semana, ficava com pessoas toda semana. Hoje, pastoralmente falando, é difícil eu visitar todos os irmãos da nossa comunidade em uma semana. Então, as coisas estão crescendo, não é como nós éramos. E isso não quer dizer que nós estamos perdendo a essência, ou perdendo o propósito, perdendo o sentido. Porque muitas vezes quando a gente passa por esse momento de transição e crescimento, a gente fala, nossa, a gente não é mais o mesmo. Lógico que não, a gente cresceu. Você não é mais o bebê que você era quando você ficava no colo da sua mãe. Isso não quer dizer que você deixou de ser alguém amado pelo seu pai e pela sua mãe. Nós estamos em crescimento. E o propósito desse compartilhar de palavra com vocês são 2 pontos que eu acho que é importante que nós venhamos nos atentar aqui. O crescimento da igreja não é um erro, mas é obra de Deus.
E a igreja, é o segundo ponto, tem um papel a ser cumprido, o serviço. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira Pedro, capítulo 2, vai dizer assim pra gente. Vou lendo e vamos parando e vamos falando, para que a gente não leia o texto inteiro, ok? Portanto, deixando toda maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação, desejai o puro leite espiritual, como bebês, recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Aqui Pedro está falando justamente sobre o crescimento como parte da obra de Deus, por meio do fortalecimento e nutrição que vem pela palavra do próprio Deus à sua igreja. Só que quando a gente começa a ler esse texto, a gente tem que voltar um pouquinho antes, no capítulo 1, porque ele faz parte de um mesmo parágrafo, ou de um mesmo assunto, de um mesmo bloco. Pedro, ele começa no versículo 13 falando sobre a necessidade do povo de Deus ser santo. Por isso que ele vai dizer lá no versículo 15, mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Então Pedro está falando justamente da obra salvadora de Cristo sobre nós, por meio do seu sangue precioso, ou seja, nós fomos comprados por Cristo para sermos de Cristo, sermos salvos de um mundo perdido, salvos dos nossos problemas que eram envolvidos com a questão do pecado, para nós vivermos para Deus agora. Só que esse chamado à salvação, essa compra de Cristo, por meio do sangue de Cristo, né, que foi a aquisição de nós como seu povo, como sua propriedade, faz com que a gente venha corresponder a Ele com santidade, com um compromisso de corresponder ao Deus que é santo, que nos chamou para sermos salvos. E isso quer dizer que nós, além de sermos salvos, temos que ser santos. Pedro, ele mostra para nós também nesse versículo que é necessário que, uma vez que nós fomos salvos por Cristo Jesus, uma vez que nós fomos abraçados pela graça de Deus, uma vez que nós fomos comprados por esse precioso sangue, Deus deseja que nós venhamos crescer, individualmente como coletivamente. E Pedro, ele vai deixando justamente isso. Abandonem o jeito antigo que vocês viviam, abandonem o pecado, abandonem as coisas ruins que vocês faziam e desejai o puro leite espiritual, a fim de que vocês cresçam. Pedro, aqui no versículo 2, ele está exortando esses irmãos a desejarem o alimento do evangelho, tal como a criança que ela amamenta, deseja o leite materno, como se a sua vida dependesse desse alimento. Assim como o bebê necessita para crescer e para viver do alimento que é o leite materno, o cristão, ele necessita do alimento espiritual que é o evangelho. E aqui a palavra grega para alimento ou leite espiritual é a palavra logikos, ou logikon, né? Que também pode ser lido como leite da palavra. O sentido de leite espiritual aqui não é o mesmo leite que Paulo vai escrever quando ele fala em Coríntios: vocês não estão aptos para comer comida sólida, por isso vocês recebem o leite espiritual. Porque aqui Pedro está falando que nós, por sermos filhos de Deus, precisamos ser alimentados e nutridos por Deus e pela sua palavra para todo o crescimento. Paulo, quando escreve isso a Coríntios, ele está justamente caçoando eles: vocês são imaturos, vocês não podem comer comida sólida. Da mesma maneira, o autor de Hebreus faz esse sentido. E às vezes a gente acha que o leitinho espiritual é só para os mais novos. O que Pedro está querendo dizer aqui é: vocês precisam desejar o alimento que vem de Deus, que é a sua palavra, porque essa palavra faz com que vocês cresçam em Deus e para a glória de Deus.
A palavra, meus irmãos, é o verdadeiro sustento para uma igreja que quer crescer de maneira saudável. E é por isso que desde o início da Imago Dei nós focamos no ensino das Escrituras. Porque nós sempre soubemos que se nós quiséssemos crentes fortes, nós precisaríamos trabalhar bem forte no ensino da palavra. A qualidade desse leite que Pedro vai dizer aqui no versículo 2, o adjetivo que ele usa é puro. O puro leite espiritual. O puro evangelho. A pura palavra de Deus, sem muita coisa, sem muito tempero. O cristão precisa se alimentar desse puro leite espiritual, o puro evangelho. Sem outras fórmulas, sem outras misturas, sem vãs filosofias que temperam o evangelho. O evangelho puro é o poder de Deus para salvar o homem. E é o poder de Deus que faz com que a igreja cresça. Não existe outra coisa. Se uma igreja quer crescer saudável, essa igreja precisa estar se alimentando do evangelho puro de Deus, da palavra viva de Deus. Porque ele nutre a igreja, ele fortalece a igreja e revela as obras de Deus por meio da sua graça em prol do seu povo. E é por isso que Pedro continua dizendo no versículo 2, a fim de crescerdes por meio dele, o leite puro, o alimento puro, para a salvação. O crescimento espiritual do cristão, irmãos, ele é algo orgânico, mas ele é necessário. Uma vez que você é cristão e você não está crescendo, você está se empanturrando de besteira e não do puro evangelho de Deus. Uma igreja que não cresce, ela está sendo alimentada por outras fontes e não pelo puro leite espiritual, pelo puro alimento de Deus para a sua igreja que ele provê por meio do evangelho. Crescimento é algo que leva tempo, meus irmãos. Mas todo cristão e toda igreja que é alimentada pelo evangelho vai crescer. E a prova disso é que nós não somos mais 12 pessoas numa sala de casa. O cristão, ele precisa crescer espiritualmente como um bebê recém-nascido, precisa crescer fisicamente. Eu estou acompanhando o crescimento do Isaac. Gente, o Isaac nasceu com 2,4 kg. Hoje ele não tem mais 2,4 kg. Ele deve estar com 7 quilos do puro leite da mamãe. Esse leite, esse alimento que nutriu o meu filho, faz com que ele seja protegido de viroses, de doenças, de um monte de coisa. Da mesma maneira que o evangelho puro protege a igreja de ser prejudicada de qualquer tipo de atentado contra a realidade que Deus o chamou. É o evangelho que nos salva também, nos protege, nos lembrando da obra salvadora de Deus. E esse evangelho faz com que a gente cresça para a glória de Deus. Esse crescimento é fruto da nova vida que nós recebemos em Cristo para nos capacitar e atingir o alvo da nossa salvação completa. O que isso significa? A glorificação dos nossos corpos. Sabe, o evangelho só tem poder efetivo de crescimento em quem nasceu de novo. Porque o evangelho não é um pensamento, um estilo de filosofia que você deve seguir. O evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. E quem crê? Os salvos. Os salvos, alimentados pelo evangelho, crescem. Mas aqueles que ouvem o evangelho e não correspondem, o evangelho não tem sentido nenhum. E é por isso que nós, como igreja, provamos da maturidade que Cristo provê por meio do evangelho, meus irmãos. Não é compatível com as escrituras o medo de nós crescermos. Porque Deus deu alimento para nós, a sua palavra. Esse alimento vai fazer com que nós cresçamos. Se nós estamos cheios de medo de crescer, tanto individualmente ou como igreja, nós estamos rejeitando o puro evangelho que Deus nos deu para nos fortalecer e nos fazer crescer, meus irmãos. E essa igreja nunca fez isso. No versículo 3, Pedro vai dizer, se é que já provastes que o Senhor é bom. Pedro aqui, ele faz um link com o Salmo 34, onde o salmista vai dizer, provai e vede que o Senhor é bom. Sabe o que no final o evangelho faz com a gente?
faz com que nós venhamos experimentar da bondade de Deus, do degustar das delícias do amor de Deus sobre nós, meus irmãos. Essa experiência, essa realidade de experiência que Pedro está falando de se é que vocês provaram da bondade de Deus, fala justamente de nós termos nascido de novo e termos como única fonte de vida Deus como nosso Pai, que cuida dos seus filhos e alimenta eles com o que eles precisam. E esses filhos de Deus estão satisfeitos com aquilo que Deus, como aquele que cuida dos seus filhos, está dando para eles como alimento. Porque um filho, quando está amamentando na sua mãe, ele não fala, esse leite está sem sal. Ele está feliz, ele tem sensações de felicidade. Eu acho muito engraçado quando a gente vê depois de uma mamada o Isaac, ele está com aquela cara de grogue, de satisfeito, de contente com aquilo que ele recebeu de cuidado. Da mesma forma, se nós somos salvos, nós provamos do cuidado de Deus, nós provamos do amor de Deus, nós provamos do evangelho que nos nutre. E isso não precisa. Estão mandando para mim uma coisa aqui. É para receber? Não? Nós provamos do cuidado de Deus e nós somos satisfeitos nesse cuidado que é o evangelho, o alimento espiritual que nos nutre, meus irmãos. A amizade com Deus que esse evangelho, que essa palavra promove em nós, é fruto de muito. É aquilo que nós podemos provar de tanta bondade e ver que realmente Deus é bom. O crescimento é obra de Deus, é obra da bondade de Deus. A maturidade espiritual, individual e corporativa é obra de Deus. Isso é obra da bondade de Deus sobre nós. E é por isso que nós, como igreja, em hipótese alguma, deveríamos ficar com medo do que está acontecendo nessa nova estação. De ficar com medo de achar que nós estamos perdendo as coisas. Pelo contrário, Deus está acrescentando pelo puro leite espiritual que Ele nos deu, para que nós sejamos um edifício fortalecido para a glória dEle. E é por isso que Pedro vai continuar o texto dizendo assim: chegando-vos a Ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Aqui Pedro começa a falar sobre pedras vivas, casa e servos de Deus. Pedro começa dizendo no versículo 4, chegando-vos a Ele, a pedra viva. É muito interessante que Pedro usa esse termo no plural, para nos achegarmos como um apoio, como um apelo e um caminho aberto por Cristo, para que a gente se aproxime dEle, para nós sermos íntimos de Cristo, não só individualmente, mas coletivamente. Existe uma necessidade individual e prática do cristão se achegar a Cristo, porque Cristo é a fonte de salvação do indivíduo. Cristo é a pedra eleita de Deus, que o texto vai dizer. Mas também existe uma necessidade coletiva, comunitária de aproximação da igreja. As pedras vivas se achegando ao cabeça, a pedra de esquina. A igreja, meus irmãos, é chamada a uma aproximação íntima da pessoa de Cristo, porque Ele é a pedra principal da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o escolhido de Deus para ser o alicerce no qual a igreja está sendo construída para a glória dele mesmo. Por isso que uma igreja que está distante de Cristo, ela não é igreja. Por isso que uma igreja que não incentiva, não tem a intencionalidade de busca por permanecer em Cristo, seja por meio de oração, seja por meio da pregação do Evangelho, seja por meio de atos de justiça, seja por meio de ensino bíblico. Se uma igreja só se reúne domingo para fazer um culto de 2 horas, porque passou disso, é muita coisa, nós estamos rejeitando a pedra no qual nós fomos alicerçados. Tanto individualmente como coletivamente, nós precisamos desejar Cristo, meus irmãos. Porque Ele que nos salvou. E as Escrituras estão falando para a gente, se achegue a Ele, a pedra viva, a pedra que vivifica todas as pedras. Pedro continua dizendo, no versículo 5,
vós que são como pedras vivas. Pedro nos chama de pedras vivas, porque quando nós estamos próximos de Jesus, nós somos participantes da vida que Jesus contém nele mesmo. Nós somos pedras encaixadas em Cristo para a sua glória. Isso implica em ser um edifício de propriedade de Deus, onde Deus habita, no qual Deus determina um fim. Nós não somos igreja porque está faltando igreja em Varginha, meus irmãos. Nós somos igreja porque nós estamos colocados em Cristo. E porque nós estamos colocados em Cristo, nós somos habitação de Deus. E porque nós somos habitação de Deus, nós não podemos ser igreja de qualquer jeito, nós temos que ser igreja que visa a glorificação de Deus nessa cidade. Isso implica em que nós, para sermos parte do edifício de Deus, só é possível nós sermos casa e habitação de Deus. Deus se fazer habitante em nós, nos fazer sua morada, templo, casa espiritual. Só é possível porque Ele habita em nós por meio do seu Espírito Santo. Deus nos chama para estarmos conectados em Cristo. Essa conexão gera em nós nós sermos parte de um edifício. Esse edifício, que é a igreja, ela visa a habitação de Deus no meio dela. E essa habitação não tem a ver com um lugar físico somente. Eu sei que muitos de nós já viemos e ouvimos, e eu não tenho nenhum problema necessariamente com esse tipo de linhagem de entender. Vamos construir um lugar para a presença de Deus em Varginha. Eu acredito nisso, mas o maior lugar de habitação da presença de Deus são pedras vivas que foram salvas da morte, do inferno e vivem para a glória de Deus. Não é sobre uma estrutura, é sobre pessoas que foram amadas e salvas por esse Deus, estão ligadas a Ele e agora não vivem segundo os princípios desse mundo, mas vivem para a sua glória. E a evidência maior que o Espírito Santo está morando em nós é a realidade do serviço sacerdotal, meus irmãos. Porque veja bem, nós achamos não, vamos lá, vamos reformular aqui. Muita gente acha que alguém é batizado pelo Espírito Santo porque tem algum tipo de dom. Como igreja nós não acreditamos nisso. O dom de línguas não é evidência de que Deus mora em nós. Mas o serviço é um dom espiritual que o Espírito promove na sua igreja. E uma vez que nós somos habitados pelo Espírito Santo, nós agora somos incumbidos de serviço, de sacerdócio. Porque sacerdócio e serviço é a mesma coisa. Nós só somos povo sacerdotal. Nós somos casa espiritual de Deus. Somos sacerdócio santo, porque Deus mora em nós, meus irmãos. E isso só é possível porque o Filho de Deus abriu o caminho para nós como sumo sacerdote. Aquele que apresentou a oferta e é a própria oferta em nosso lugar, para que nós agora nos apresentemos diante de Deus, prestando cultos ao Senhor, porque Ele nos fez seu povo. Ele nos fez sacerdócio real, sacerdócio santo. Toda atividade de sacrifício espiritual e culto a Deus é aprovada por Deus, não porque nós temos uma atividade legal, nós temos uma liturgia legal. Nós só podemos prestar cultos ao Senhor porque Cristo ofereceu um culto maior, permanente diante de Deus. Cristo nos fez povo da sua aliança por meio do seu sacrifício, meus irmãos. E porque Ele fez isso, nós podemos entrar nesse lugar e adorar ao Senhor, em espírito e em verdade. Nós podemos cantar canções ao Senhor e não sermos rejeitados por esse Deus, porque nós fomos feitos nação eleita e sacerdócio real diante de Deus. Uma coisa muito interessante, na Imagodei não é proibido bater palma, não é proibido gritar, não é proibido chorar, não é proibido. Nós não seguimos uma liturgia, fique aqui, vamos fazer o canto congregacional e todo mundo cantando de mãozinha. Gente, Deus nos salvou, isso é motivo de festa. Isso é motivo de alegria para nós. Isso é motivo de nós levantarmos a nossa voz diante do trono de Deus e saber que Ele
ouve e se agrada de nós, não porque nós estamos prestando culto, mas porque Cristo nos fez povo e filhos de Deus para a sua glória. Isso é motivo de celebração, meus irmãos. O culto a Deus é incumbência de todo cristão. Porque todo cristão, quando entende que ele é um sacerdote separado, um sacerdócio santo, ele entendeu o seu chamado, fazendo com que nós não vivamos mais para a glória de nós mesmos ou para a glória desse mundo, para a fama desse mundo, mas para a fama de Deus. Para que Deus seja exaltado acima de tudo, acima de todos. Para que as nossas vidas, o nosso modo de viver, dignifique e glorifique a Deus. Meus irmãos, a pedra angular é o fundamento da igreja. Essa pedra é Cristo. A pedra de esquina, que outras traduções também trazem, obrigado. Ela está ali colocada como pedra principal para que todas as outras pedras sejam colocadas em cima dela. Para que essa pedra seja a referência do que é ser pedra. Do que é ser edifício de Deus. Obrigado. Está todo mundo servindo agora. A pedra de esquina é a pedra que sustenta o crescimento da igreja. E quem é essa pedra, meus irmãos? Cristo Jesus. Não são as estruturas que nós vamos pensar. Não são as programações que vão sustentar uma igreja grande. Eu sei que muita igreja é cheia de programação de segunda a segunda. Eu sei que muita gente veio desse lugar e fala, cara, eu me encontrei na Imagodei porque eu posso jogar meu videogame, posso jogar minha bola, posso ir no cinema durante a semana, posso ter tempo com os meus filhos, mas isso não inibe a realidade de que nós somos um povo chamado ao serviço, chamados a servir a Deus e servir pessoas. Por quê? Porque Deus, Ele é o alicerce desse serviço. Não são as estruturas, meus amigos, que vão sustentar a Imagodei. Nós não vamos fazer 5 cultos no domingo agora, porque agora a gente está no espaço maior, tem que ter mais programação, tem que ter... Não. Fica tranquilo, as coisas ainda vão ficar do mesmo jeito por enquanto. Mas, entenda uma coisa, essas programações são fúteis diante da realidade do Deus que sustenta a igreja. Porque o que sustenta a igreja é o fundamento que é Jesus. Nós podemos ter várias programações e não estamos sendo sustentados por Cristo Jesus. Mas se nós tivermos a consciência de que nós somos sacerdócio real, povo salvo por Cristo, nós vamos servir a Cristo com alegria, seja em 10 cultos no domingo. Porque tudo deve apontar para Cristo. Ele é quem nos sustenta e Ele que vai sustentar o crescimento da igreja. Mas eu não vou fazer 10 cultos, eu não sou louco. Fiquem tranquilos. Entenda uma coisa, o crescimento da igreja é sustentado pela pessoa de Jesus. Não é sobre nós, não é sobre o que nós suportamos, é o que Cristo suportou, nos fazendo povo de Deus. E Pedro vai continuar dizendo para a gente no versículo 6. Por isso a Escritura diz, ponham em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será desapontado. Assim para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, foi colocada como principal, a pedra angular, e como pedra de tropeço e rocha que causa queda, porque eles tropeçam na palavra, por serem desobedientes, mas para isso também foram destinados, sem entrar em polêmicas, ok? Mas lembrando que nós nascemos de novo, ou somos nascidos de novo, porque nós estamos próximos de Cristo. Somente os nascidos de novo, meus irmãos, são aproximados da realidade do Senhor Jesus. E esses nascidos de novo não tropeçam em Cristo, mas são edificados em Cristo Jesus. Os eleitos de Deus são aqueles que não somente têm um relacionamento ou proximidade, mas são chamados a serem firmados na pedra, que é Cristo Jesus. E quando nós somos chamados a sermos firmados em Cristo, esse chamado é um chamado a crer, a ter fé no Senhor Jesus. E quando nós estamos firmados em Cristo, nós estamos depositando a nossa fé em Cristo Jesus. Nós jamais
seremos abalados ou desapontados, porque o que está nos sustentando é alguém inabalável. A pedra rejeitada pelos construtores que Pedro está citando aqui de Isaías é a nossa pedra de sustento, meus irmãos. É a pedra da união e fundamento. A pedra angular, que era a pedra inicial dentro da construção, que gerava estabilidade, estrutura e alinhamento da construção, foi lançada, morrendo por nós, na cruz do Calvário, nos fazendo agora, inseridos nele, povo de Deus. Cristo não é somente uma coisa dentro da igreja, um elemento da igreja. Cristo, ele é o elemento principal. Sem Cristo não existiria a igreja do Deus vivo. Se Cristo é a coisa principal, ele é a referência do que esse edifício precisa se tornar, meu irmão. E é por isso que quando nós somos o que somos, nós não somos por mera natureza, ou porque a gente abraçou um lifestyle. Nós abraçamos a realidade de Cristo, ou somos abraçados por ela. Logo, a gente não pode mais corresponder com outros estímulos, senão os estímulos que Cristo está nos dando por ser a pedra viva. Ele é a referência do que nós devemos ser. E nós somos o que somos de legal porque nós estamos ligados em Cristo. Porque fora dele, nós não somos nada. Cristo é a pedra angular no qual nós estamos edificados. Para que ele seja a referência, o alvo de glória e o fundamento de fé, meus irmãos. Como em Magodei, nós precisamos lembrar disso. Nós não estamos abraçados a uma figura pública. Nós não estamos abraçados a um pastor. Se eu for embora amanhã também, se isso acontecer, a Imagodei está firmada em Cristo Jesus. Ela é inabalável, não por causa de uma figura pessoal, mas da pessoa de Cristo vivo, que vivifica a sua igreja. Ele que nos uniu a ele primeiro, e nos uniu entre nós. E ele nos uniu a ele que é pedra viva, para que nós, vivificados como pedras também, nós sejamos casa de Deus, enquanto outras pessoas o rejeitam. Ele é a pedra que apruma a igreja e o cristão, meus irmãos. Ele é a palavra, o verbo vivo de Deus. Aqueles que rejeitam a palavra, aqueles que rejeitam a pedra, eles tropeçam nele para a sua condenação. E é por isso que nós precisamos levar a sério quando nós falamos que Cristo é o centro da igreja. Pedro continua dizendo para nós no versículo 9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o que Pedro está falando para a gente. Pedro, ele faz uma lista de adjetivos, gente. Pedro, quando está escrevendo aqui, ele não está escrevendo aleatoriamente, ele está escrevendo para pessoas que leriam sua carta na Ásia Menor. E agora nós estamos lendo no culto público de domingo na cidade de Varginha, na igreja de Magodei. Pedro está escrevendo, falando dessas pessoas que estavam lendo, ouvindo isso, em contraste com aqueles incrédulos que são condenados a não serem aquilo que Pedro está dizendo que nós somos. E eles não são, não porque Deus odeia eles, mas porque eles não creem que Cristo é o firme fundamento das suas vidas. Esses títulos e honrarias são títulos e honrarias que nós recebemos por sermos parte do povo eleito de Deus. Não porque nós conquistamos, mas porque Deus, em sua graça, nos deu. Quem são essas pessoas que Pedro está falando? Essas pessoas somos eu e você, meu irmão. Essas pessoas, quem são essas pessoas? A igreja que Cristo comprou com seu precioso sangue, que vale mais do que ouro e que prata. Pedro começa dizendo sobre geração ou raça eleita em algumas versões. Longe de qualquer ideia de supremacia racial em detrimento da prática religiosa, o cristão prova do novo nascimento em seu interior.
não é sobre sermos brancos ou negros, ricos ou pobres, ou qualquer tipo de descendência humanamente falando, mas é o fato de nós provarmos da vida de Cristo em nós, nascermos de novo. O fato de nós nascermos de novo nos faz geração eleita, raça eleita de Deus. Alguém diferente desse mundo caído. Restaurados para a posição original. Essa geração, raça eleita, não está nos méritos que um povo carrega. Eu sou descendência britânica. Grande coisa. O meu pai é a 5ª geração de cafeicultores da cidade de Varginha. Grande coisa. O que é grande diante dos olhos de Deus é se você é um eleito ou não. E se Ele nos elegeu, nós já não somos desse mundo. Tudo de maior, de título, honraria, que existe nesse mundo é pequeno ao fator de nós. Pequenos irmãos, nessa cidade, sermos geração eleita de Deus. Você pode ser um almirante, você pode ter posses, você pode ser sangue puro, seja lá o que você acha que você seja. Se você não é eleito de Deus, você não é nada. Mas o povo de Deus conta com o próprio Deus falando: vocês são minha raça eleita, nascidos de novo no meu Filho. A vida que o meu Filho dá a vocês, ninguém toma, porque Ele deu de graça para que vocês vivam. Esse povo eleito, meus irmãos, não é só de judeus ou só de gentios, de homens ou de mulheres, ou de ricos ou de pobres, mas de todo o povo, toda a língua, toda a tribo que Deus uniu para ser geração eleita, que nasceram de novo em Cristo Jesus. Comprados e alcançados pelo sangue de Cristo, para ser o quê? O povo de Deus. Esses são aqueles que provaram do novo nascimento, os eleitos de Deus. Pedro continua dizendo nesses adjetivos que nós somos sacerdócio real. A palavra sacerdócio, ou sacerdote no Novo Testamento, ela é usada não para dizer que fulano é pastor, fulano é presbítero, fulano é apóstolo. A palavra sacerdócio não está nada ligada no Novo Testamento com ofícios ministeriais, mas está intimamente ligada à tarefa de todo crente, ser um servo. Um povo que serve a Deus e governa em seu reino por meio de Cristo Jesus. Um povo que é semelhante ao seu Senhor e Cristo, que é sacerdote e rei. Porque Cristo é esse que tem o ofício de sacerdócio e o ofício de governo. E porque Ele tem isso e consegue fazer isso, pela graça de Deus, eleito para isso, para ser aquele que é o mediador, mas também aquele que governa sobre toda a criação, Ele nos chama para sermos participantes desses dois ofícios, meus irmãos. Alguém que serve e alguém que governa. Alguém que oferece sacrifícios espirituais, mas está inseridos no reino de Deus, para junto com Ele, governar sobre toda a criação, a partir do novo nascimento. Essa posição de governo será restaurada a todo aquele que nasceu de novo na era vindoura. Literalmente, eu e você seremos reis na era vindoura. Mas agora, nesse momento, nós provamos dessa realidade de reinado por meio de Cristo Jesus, que triunfou sobre a morte, sobre o pecado, nos comprando com o seu sangue, nos fazendo seu povo. Mas esse aspecto de governo não anula a realidade de que nós somos servos. Porque Cristo é o maior servo de todos. Esse sacerdócio, meus irmãos, que nós somos, visa a glória de Deus e a bênção para a criação. Esse sacerdócio, ele é único. E não é aplicado a qualquer pessoa. Ele é unicamente aplicável ao povo de Deus. Porque foi por esse povo que ele morreu. Foi por esse povo que ele, ao morrer e comprar eles com seu sangue, os separou para ser sacerdócio real, sacerdócio santo diante de Deus.
O terceiro adjetivo que Pedro vai dizer é que nós somos nação santa. O povo de Deus é uma nação separada para Deus. Tal qual Israel foi e será, Deus fará com que nós, e fez com que nós, sejamos um povo, uma nação dentro desse mundo corrompido, que expresse o padrão de Deus. Que viva, não segundo as leis e negócios desse mundo, mas viva de acordo com a vontade boa, perfeita e agradável de Deus que o salvou. Nós não fazemos negócio segundo as perspectivas desse mundo. Do que nós ganhamos, nós fazemos negócio segundo a perspectiva do Deus que nos salvou. Nós não nos relacionamos por conveniências que esse mundo prega. Nós nos relacionamos segundo a vontade do Deus que nos salvou. Por isso, as leis humanas, elas não são mais formas de nós pensarmos a forma que nós vivemos. Não dita a forma que nós vivemos. A lei do Senhor é boa e perfeita, e é ela que nos guia agora. Nós não roubamos ou nós não matamos porque existe um código penal vigente no Brasil. Nós não matamos, nós não roubamos porque nós nascemos de novo. Nós tememos mais a Deus do que a cadeia, meus irmãos. Pelo menos deveria ser assim. Nós tememos mais a Deus do que aos homens, por isso nós não adulteramos. Nós tememos mais a Deus do que aos homens, por isso nós não vivemos segundo os padrões desse mundo. E isso quer dizer que nós temos uma lei. E porque nós temos uma lei, nós somos um povo dessa lei. Nós somos nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. E é assim que Pedro termina toda essa lista de adjetivos. O grego diz literalmente que somos um povo para aquisição, um povo de possessão desse Deus. Nós não somos de nós mesmos. E é assim que nós começamos estudando o Catecismo de Nova Cidade com a pergunta número 1. Nós não somos de nós mesmos. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos de Cristo que nos comprou. Somos possuídos por Deus em nos salvar desse mundo, em nos salvar de espíritos malignos que até mesmo alguns de nós éramos possuídos. Agora nós não somos mais possuídos pelo príncipe do ar desse mundo, nós somos possuídos pelo Deus Todo-Poderoso. Que bênção, meus irmãos. Que privilégio nós temos. Nós somos possuídos por Deus. Agora. Isso é graça de Deus, porque nós éramos pecadores e guiados por toda a força de maldade que existia nesse mundo. E existe. Agora nós somos guiados por Deus e pelo seu Espírito. Nós somos nova criatura. Nós provamos do novo nascimento que o Espírito faz em nós. Isso nos torna povo de propriedade exclusiva de Deus. O povo que Deus tem posse. E qual é a finalidade de sermos tudo isso? A primeira coisa que Pedro vai dizer para nós, aqui, logo depois disso, é para que nós venhamos anunciar as grandezas daquele que nos chamou. Esses títulos que nós lemos agora, geração eleita, sacerdócio santo, nação santa, povo de propriedade exclusiva, são coisas que conferem a nós tarefas ou serviços. E qual é essa tarefa? A tarefa do sacerdócio. O servir a Deus. Exangelo é a palavra que aparece no texto e é traduzida para anunciar. E o que significa essa palavra? O povo de Deus, somente o povo de Deus, somente quem nasceu de novo, tem uma grande tarefa sacerdotal, que é contar para fora. Como tocar uma trombeta de convocação, como era no deserto. É divulgar, é publicar, é fazer conhecido por meio do louvor e celebração. Isso que significa anunciar as grandezas de Deus. É fazer com que Deus seja conhecido, não somente na proclamação do Evangelho, mas também na celebração da salvação. É ser aquele que está intencionalmente
pregando, anunciando a grandeza da salvação de Deus em nosso favor. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar, para proclamar quem Deus é. E isso é um papel sacerdotal. Porque o chamado sacerdotal é de ministrar a Deus, diante dos homens, a força, a salvação e o poder de Deus. Mas também, como sacerdotes, é nós ministrarmos aos homens diante de Deus o testemunho dessa força que operou em nós e nos salvar, o testemunho da salvação que nos alcançou e do poder de Deus que opera em nós por meio do evangelho que nós ouvimos, o puro leite espiritual que faz com que nós cresçamos e vivamos para a glória de Deus. Quais são as formas que um sacerdote serve, meus irmãos? Existem três, pelo menos eu posso listar aqui, e eu gosto de falar dessas três, porque foi algo que eu aprendi com o Web sobre sacerdócio. A primeira delas é a intercessão. Um sacerdote serve com sacrifícios espirituais em nossa dispensação, com orações intercessórias. Orar é parte de uma vida sacerdotal, é parte da tarefa de um sacerdote. Por isso que nós temos dentro da nossa agenda uma reunião de oração coletiva que muitos de nós não viemos. Muitos de nós não participamos. E eu não estou aqui para dizer, você é um sem vergonha porque você não ora. Eu quero dizer, você é um sacerdote do Deus Altíssimo, você precisa orar. Tanto individualmente como coletivamente a igreja foi chamada para ser sacerdotal. E porque ela foi chamada a ser sacerdotal, é uma igreja que intercede com oração. Sabe, meus irmãos, intercessão e oração não são para líderes da igreja, não são para jedis, não é para um povo exclusivo da igreja. Oração e intercessão é para todo o povo de Deus. Se eu e você somos sacerdotes, e nós entendemos que a missão da Imago Dei é um papel sacerdotal, que é servir a Deus diante dos homens, nós precisamos ser uma igreja que ora. Ora abençoando todos os homens. Ora para amar a Deus, porque oração é nós olharmos para Deus. Tirar os olhos desse mundo, tirar os olhos das distrações que tentam nos roubar, para olharmos para Deus e servirmos a Ele com contemplação. Orar pedindo para que Deus intervenha sobre questões da cidade, da nossa família, dos nossos irmãos, da nossa comunidade. Intercessão é papel sacerdotal, por isso todo crente deveria orar. A segunda forma que um sacerdote serve a Deus é a adoração. Sacerdotes servem com sacrifícios espirituais em nossa dispensação. E a adoração é parte desse sacrifício. Todo mundo nessa sala agora, levante suas mãos assim. Todo mundo. Pode levantar, filho. Isso. Levanta um pouquinho mais alto. Você não está na presbiteriana, não. Isso. Brincadeirinha, tá? Todos nós somos chamados a levantar as nossas mãos sem manchas e sem culpa para prestarmos culto, porque isso é uma forma de nós darmos louvor e adoração ao Senhor. Isso significa que nós estamos rendidos ao Deus que nos salvou. Nós não temos mais amarras em nós somos livres porque Ele nos salvou. Pode baixar, gente, tá tranquilo. A bursite já doeu, né? Nós somos chamados a adorar a Deus, porque nós somos sacerdotes. Não é porque tem uma música legal, tocar uma música diferente na igreja, não. Se não tivesse música, se não tivessem músicos, nós ainda somos chamados a entregar a adoração, o reconhecimento da grandeza de Deus em nosso favor, da postura de devoção e louvor ao Senhor. São coisas que um sacerdote tem. Não é mera emoção, é postura de adoração. Quando nós fechamos os nossos olhos, levantamos nossas mãos. Quando você vê alguém ajoelhado, quando você vê alguém prostrado, isso denota serviço sacerdotal diante de Deus. E essa comunidade, ela é chamada a isso. Ela entende o seu chamado e ela não está em crise porque talvez agora tenha a moda de culto A, culto B, ou qualquer tipo de liturgia que nós venhamos abraçar ou não. Essa comunidade tem consciência do chamado sacerdotal.
E essa palavra é justamente para lembrar você e eu de que nós fomos chamados para adorar esse Deus, declarar as grandezas desse Deus, anunciar por meio da adoração. E a terceira coisa que um sacerdote faz é a proclamação. Esdras, quando volta do exílio, depois de construir a cidade, ele pega o rolo da lei, abre o rolo da lei, e é Esdras, o sacerdote, que proclama a lei do Senhor para o povo que estava vindo do exílio totalmente torto com aquela lei. Um sacerdote tem a incumbência de, nessa dispensação, pregar. Porque a palavra proclamação e pregação na Bíblia são sinônimos. Não existe pregação sem proclamação. Esse papo que muitas vezes a gente vê, vamos fazer um talk, vamos conversar, vamos fazer uma coisa diferente para atingir outras pessoas, outra coisa não proclamação em serviço sacerdotal. A proclamação está ligada à pregação. Só que, se nós somos povo sacerdotal de Deus, por que nós deixamos a pregação da palavra somente para os ministros ordenados? Isso é incoerente. Nós, como povo sacerdotal de Deus, fomos chamados não a informar o Evangelho, mas proclamar o Evangelho como verdade e poder de Deus para a salvação. Não espere que o pastor pregue para o seu amigo. Pregue você, proclame você as verdades para o seu amigo. Porque você e eu fomos, antes de qualquer ofício ministerial, chamados para sermos povo sacerdotal de Deus. Sabe por que, meus irmãos, nós precisamos pregar? Não só para a igreja crescer, mas principalmente e unicamente promover o conhecimento da justiça de Deus e da atuação do poder de Deus sobre quem Ele quer salvar. Nós não estamos, muitas vezes nós deixamos de pregar o Evangelho ou de evangelizar porque a gente está preocupado com o resultado. O resultado não é problema nosso, porque quem atua é o poder de Deus. O nosso papel é proclamar as verdades e a justiça de Deus aos homens. Essas atividades, meus irmãos, não são mero ativismo. Não são formas eclesiásticas de ser igreja, nem eventos de uma agenda eclesiástica. Elas são parte da vocação de alguém que foi salvo. Todos nós aqui fomos salvos, meus irmãos. Todos nós temos a declaração de Deus de que nós somos geração eleita de Deus. E nós precisamos agora corresponder em servir a Deus diante dos homens e servir aos homens diante de Deus por meio dessas formas de serviço. Porque todos nós fomos salvos para isso. Toda a igreja que é alimentada pelo puro leite espiritual sabe que não é optativo para ela não se envolver com uma realidade missional. Se nós recebemos o Evangelho surtiu efeito em nós, agora nós somos missionários, nós somos servos, nós somos diáconos, nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. E esse compromisso com a realidade missional gera crescimento não somente em números de pessoas congregando na comunidade de fé, mas maturidade como comunidade. Nós não queremos que você se engaje em estratégias de crescimento para a nossa comunidade de fé. Nós queremos que você se engaje com a missão de Deus, porque a missão de Deus é mais importante do que qualquer estratégia que nós possamos aplicar na nossa comunidade. A missão de Deus é o alvo da Imago Dei. Todo cristão que prova do chamado de Cristo é um sacerdote. Logo se entende que é um servo de Cristo da comunidade de Cristo com seus dons, recursos e vida para que Deus seja tudo em todos. Todo cristão compreende que fazer parte do povo de Deus é fazer parte de um povo que serve, meus irmãos. E eu quero concluir nessa manhã com algumas coisas que são muito importantes para nós lembrarmos dessa pregação.
Primeira coisa é que nós precisamos abandonar a velha maneira de viver. Tanto a forma mundana que nós tínhamos, como também às vezes a nossa mentalidade corrupta em relação ao serviço do cristão. Por quê? Nós precisamos experimentar o novo nascimento de Cristo, que permite que nós venhamos experimentar Deus e provemos da sua bondade. E nós venhamos entender que quando nós experimentamos Deus, nós encontramos a nossa única fonte de vida e satisfação plena. E por isso nós não servimos esperando reconhecimento e palmas. Nós servimos porque nós fomos feitos para o serviço. A segunda coisa que nós precisamos lembrar de tudo isso é que crescer é necessário e demonstra vitalidade. E demonstra maturidade chegando. Sem crescimento espiritual e sem crescimento da igreja, denota o sinal de falta da palavra e do evangelho sendo aplicado a nós. Por isso que não tenha medo se a Imago Dei crescer demais nos próximos anos. Tenha medo se ela não crescer. Tenha medo não de você estar crescendo em teologia, conhecimento de Deus. Tenha medo se você está tomando café com Deus Pai e você não está crescendo. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Cristo é o alicerce de todo cristão, meus irmãos. E tudo que o cristão faz deve estar alicerçado na pessoa de Cristo. E não em outro fundamento. Você não faz as coisas para ganhar dinheiro, você faz porque você foi salvo por Cristo. Você não vive com a sua família porque você quer ficar bem na foto, no Instagram. Você vive para a glória de Deus. Você não casou para ter satisfação sexual e emocional. Você casou para a glória de Deus. Se Cristo não é o firme alicerce da sua vida, o meu apelo para você hoje é que você se aproxime dele para que ele te vivifique. Para que você se enraize. Para que você seja agarrado à pedra viva que é Cristo. Para que todas as coisas que eu e você venhamos fazer reflita a glória de Jesus. Quarta coisa, e última coisa, antes de um passo prático. O cristão é um servo por causa da sua nova natureza. Uma vez que eu e você nascemos de novo, nós nascemos para sermos servos. O novo nascimento que nós recebemos em Cristo nos fez povo sacerdotal, nos fez sacerdote para a glória de Deus. Por isso que todo cristão, meus irmãos, precisa estar engajado em uma jornada missional, em fazer Cristo e seu reino de luz conhecido na terra. O motivo de todo cristão ser e fazer o que faz é a misericórdia de Deus, porque no versículo 10 vai dizer assim para a gente: antigamente não erais povos, agora sois povo de Deus. Antigamente não tinhas recebido misericórdia, agora recebeste misericórdia. É por causa da misericórdia de Deus que nós servimos, não é para fazer fita para o pastor, não é para fazer coisa legal para o CNPJ da igreja, é por causa que a misericórdia nos salvou, nos remiu, nos aproximou de Cristo que nós somos servos. Um cristão que não serve, meus irmãos, não serve para ser cristão. Se eu e você não estamos nos engajando em servir pessoas, servir a comunidade de fé, servir a Deus com nossos sacrifícios espirituais, você não serve para ser cristão. Procura o budismo. Procura qualquer outra coisa. Procura ser ateu. Vá para São Tomé das Letras. Mas saia de uma igreja se você não serve. Porque eu e você fomos chamados, feitos nova criatura, salvos desse mundo para sermos salvos. Como passo prático para nós, precisamos nutrir a vida espiritual que provém de ouvir o Evangelho. Quantas vezes nós talvez temos contato com as Sagradas Escrituras somente no culto de domingo, quando se abre a Bíblia? Nós precisamos nos arrepender disso, porque nós fomos chamados como povo, sacerdócio real, e esse sacerdócio é amadurecido quando nós nos inclinamos e nós nos alimentamos da palavra, porque a palavra é o que nos faz crescer. E crescer é um imperativo para nós. Não espere domingo
para você ouvir o Evangelho. Não espere uma atividade da igreja, não espere o discipulado. Procure e deseje o alimento puro espiritual. O segundo passo prático é: lembre do chamado de ser próximo de Cristo. Cultive a comunhão que é dada a nós, que somos o seu povo. Gente, um povo que não é salvo não pode ter comunhão com Deus. Nós que somos salvos, podemos, então tenhamos. Porque nós somos sua propriedade. Nós somos casa de Deus por meio do Espírito. E esse Espírito que mora em nós nos faz ter vida abundante e vida de comunhão com esse Cristo que nos salvou. E última coisa, meus irmãos: sirva a Deus, sirva a igreja, sirva homens, seja missional, seja missionário. Seja feitor e não espectador da história de Deus que Ele está fazendo nessa comunidade, nessa cidade e na sua história. O meu apelo para você é lembrar que parte da cultura da nossa comunidade é ser certo. Se você está procurando uma igreja para assistir o culto de domingo, olha, tenho outras igrejas mais legais para você, que pregam a verdade, que fazem tudo o que você gosta de ouvir aqui. Mas mesmo assim você estará sendo incoerente com o chamado que Cristo te deu de ser um sacerdote. Seria desonestidade com esses meus irmãos falar: vai para a igreja de fulano, vai para a igreja de outro irmão, porque você precisa ser um certo lado. Eu queria que vocês ficassem de pé. Deus está aqui, meu irmão. Deus nos salvou com seu precioso sangue, nos comprou para si, para sermos povo de Deus. Não outros povos, mas povo de Deus. Nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo de possessão de Deus. Feche seus olhos e comece a pensar. Existem áreas em nossas vidas que nós precisamos fazer ser rendidas a Deus. Existem áreas em nossos corações, lugares em nosso coração, que precisam ser submetidos à realidade do senhorio de Cristo, para que nós sejamos efetivamente sacerdotes. E só você sabe às vezes disso. Peça a Deus graça e favor de Deus em relação a isso. Essa manhã é uma manhã de nós nos comprometermos ainda mais com o Senhor que nos salvou. Não com a Imagodei somente, mas com Cristo que nos salvou e nos congregou na Imagodei como povo de Deus. O Deus que nos salvou para proclamar as suas grandezas, as suas virtudes, a sua bondade, a sua excelência. Eu e você, se nós não estamos fazendo isso, nós estamos negligenciando um chamado de Deus, não somente de ouvir e servir, mas o chamado de nós sermos salvos, meus irmãos. O chamado que nos tirou do império das trevas e nos colocou na maravilhosa luz de Deus. Nós precisamos hoje nos posicionar em relação a isso. Nós precisamos agora nos posicionar em relação a isso. Como servos: ah, mas eu não tenho dinheiro. Deus não pediu dinheiro, Deus Ele te salvou. Você não poderia dar nada em relação à graça de Deus, Ele te deu toda a vida de Cristo. Está na hora de nós correspondermos a esse chamado, meus irmãos. Está na hora de nós sermos intencionais em viver para Cristo, em gastar a nossa vida para Cristo. Não gastar a nossa vida desnecessariamente com outras coisas, até mesmo com coisas ministeriais. Nós precisamos viver para a glória de Cristo, fazer Cristo conhecido. Senhor, nós estamos aqui na sua presença, em humildade, reconhecendo a sua obra salvadora em nós, Senhor. Nós somos o seu povo porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, Senhor. O Senhor nos amou antes de nós sermos amáveis ao Senhor, antes de nós correspondermos mesmo a esse amor que nos amou, Senhor. E nós queremos nessa manhã entregar nossos corações em devoção a Ti, Deus.
nós queremos entregar nosso coração em rendição ao Senhor, entregar a nossa alma, o nosso coração, a nossa força, nosso entendimento como devoção e oferta de amor a Ti, Senhor. Senhor, que os nossos corações sejam livres das reservas e dos estoques que muitas vezes nós criamos, Senhor, e que nós venhamos ser intencionais em servir a Deus, em servir aos nossos irmãos, servir ao próximo, Senhor. Ajuda a nossa comunidade, nos ajuda a viver uma cultura de serviço, não uma cultura de ativismo, Senhor, mas uma cultura sacerdotal que está oferecendo tudo para a glória de Deus. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. O que importa que Ele cresça, nele o meu prazer está. Não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Antes de nós ceiarmos, você procura alguém agora nessa sala. Diferença homens com homens, mulheres com mulheres. Procure alguém agora e como alguém que entendeu o seu chamado sacerdotal, ore por essa pessoa. Sirva ela agora, orando por ela. Você pode fazer isso, você pode procurar, sair do seu lugar, procurar alguém. Não espere ser servido, sirva agora. Agora é hora de você demonstrar o seu chamado sacerdotal. Vamos lá. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. O que importa que Ele cresça, nele o meu prazer está. Não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Senhor, aviva ministérios aqui nessa manhã, Senhor. Toca, Senhor. Como o Senhor tirou Elias da caverna, Senhor, para proclamação profética. Eu oro, Senhor, para que o Senhor desencaverne pessoas aqui nessa sala, nessa manhã, Senhor. Que eu estou gastando a minha vida,
Sopra sobre essa sala agora, amor e com alegria. Sopra, Espírito de Dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele, deixa Ele traz consigo a sua recompensa, Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele, deixa Ele traz consigo a sua recompensa. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Eu sinto se Deus mostrasse pessoas com seus ministérios enterrados no cemitério. E nessa manhã o Senhor chama você para perto dele. Ministérios serão avivados. Aquilo que uma vez talvez você colocou como uma tumba sobre o seu coração, o Senhor tira isso da tumba hoje para a glória do nome dele. E eu quero que você saia daqui encorajado a ser intencional, a dar passos intencionais e não achar que Deus esqueceu da vocação que Ele fez a você. Se tem alguém aqui nessa manhã com esse sentimento de que talvez o seu ministério foi parado ou enterrado, levante sua mão, quero orar por você. Levante sua mão, quero orar, vamos lá. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esses irmãos, pedindo que o Senhor que dá a vida, o Senhor que os chama, o Senhor é fiel. Sua palavra diz que fiel a quem chama aquele que foi chamado, Senhor. Eu oro agora pedindo que a pedra viva toque eles nessa manhã, Senhor. Oh, Espírito de Deus, vidas flua nessa sala agora. Vida flua, Senhor. Que haja um incômodo santo, Senhor. Que o seu Espírito não permita que outras vozes calem a voz do seu chamado sobre o coração desses irmãos, Senhor. Incomode o Senhor, santifique o Senhor. Traga, Senhor, agora, Deus, a realidade do chamado, que é muito maior do que qualquer circunstância humana, Senhor. Muito maior do que até mesmo as nossas opiniões. O seu chamado é maior sobre nós, Senhor. Fortalece esses irmãos, Senhor. Que tumbas ministeriais sejam agora abertas e venha trazer para fora, Senhor, agora dons ministeriais, serviço, tudo aquilo que muitas vezes nós sentimos que foi mortificado pela nossa pecaminosidade ou pelas feridas que nós carregamos. Que o seu Espírito promova a cura agora, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, vida de Cristo tocando esses irmãos agora, Senhor. Que a pedra viva, a pedra angular seja o fundamento dos ministérios desses irmãos agora, Senhor. Troca as motivações e as intenções do coração desses irmãos, Senhor, para que Cristo seja o fundamento, Senhor. Para que nos dias difíceis eles lembrem que fiel é quem nos chama.